Quando aprendemos a ter discernimento quanto ao tempo de Deus para a nossa vida, nós aprendemos a esperar de forma confiante, colocando a nossa fé em ação, tanto para esperarmos quanto para agirmos. Mas se você não estiver atento ao tempo, certamente o tempo vai passar, as rugas vão aparecer, os cabelos ficarão brancos, e a sua atitude será em permanecer inerte e parado. Isso vale para toda e qualquer pessoa. Mas se entendemos o tempo de Deus, nós somos movidos pelos seus propósitos. E aí sim nós nos tornamos ferramentas preciosas, marcando nossa presença nesta geração, e seremos pessoas plenas e realizadas, pois estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Como é bom a gente estar pensando, estudando e buscando a luz da palavra de Deus a respeito do tempo, do nosso tempo, do meu tempo e também do seu tempo. Quando Jesus nasceu, haviam homens estudiosos, magos, sábios, e esses homens saíram por toda a face da terra, do mundo conhecido daquela época, a buscar onde é que havia nascido o Salvador. E eles encontraram. No entanto, também Herodes, um homem ganancioso, ele tentou matar a Jesus, mas Jesus não morreu quando era criança, porque não era o seu tempo. Durante o ministério de Jesus, quando ele estava pregando por toda a Judéia, quando estava pregando por todas as cidades, ensinando a palavra de Deus, muitas pessoas ficaram furiosas, ficaram iradas e também quiseram tirar a vida do mestre, mas também não conseguiram. Até que chegou o determinado momento, quando era o tempo que ele deveria ser levado à cruz. Ele sabia que aquele era o momento, tanto é que ele até preparou os seus discípulos. Nesse momento, ele realmente foi à cruz e morreu, cumprindo assim um propósito em trazer a salvação para mim e também para você. Eu quero fazer uma pergunta muito séria a você. Como é que você tem gastado o seu tempo? Como é que vocês têm enxergado você vivendo dentro desta geração? E ainda, o que é que Deus tem para a sua vida hoje? Permaneça ligado, porque a palavra de hoje vai trazer uma mensagem ao seu coração, vai falar poderosamente com você. Permaneça sintonizado, chame outras pessoas para que possam estar ouvindo essa palavra, esteja acompanhando aí, segure a sua Bíblia na sua mão, as suas escrituras, para que você possa estar conferindo cada uma das passagens dessa mensagem que ouviremos nessa manhã de hoje. Permaneça ligado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Hebreus, capítulo 11, e nós estaremos meditando no verso de número 7, por favor. Diz assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, os acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Nós temos falado sobre tempo. Eu me propus a falar sobre tempo. E nós temos meditado ao longo dessas semanas sobre o tempo. Aqui a palavra nos fala sobre um homem, e essa palavra está nos heróis da fé. Narra a história de Noé,
nesse verso de número 7, que Noé, ele foi de uma dimensão a outra. Diz a palavra que ele recebeu uma orientação do Senhor, e porque ele creu, ele agiu. E nós estamos exatamente recebendo a palavra do Senhor. E porque nós recebemos a palavra do Senhor, nós precisamos também entrar em ação, reconhecendo o tempo de Deus para as nossas vidas. Reconhecendo que esse é o momento. Se você olhar para a vida de Noé, não faria nenhum sentido ele construir uma arca, construir um barco, sendo que não estava chovendo. Que sentido faria Noé chamar os animais para entrar naquele barco? Mas divinamente inspirado, sabendo que era o tempo de Deus para se cumprir algo, que Deus estava para realizar algo, diz a palavra que Noé foi obediente, crendo, e na convicção de que Deus estava fazendo algo, Noé tomou uma atitude. E Deus o fez sair de uma dimensão e ir a outra dimensão, exatamente porque ele creu naquilo que Deus falara com ele. Essa é a grande diferença. Quando nós cremos naquilo que Deus está falando conosco e tomamos uma atitude, saímos de uma dimensão e vamos a uma outra dimensão, porque cremos que Deus está nos expressando algo. A palavra fala ainda de Moisés. Moisés estava no deserto de Arã. E daquele lugar Moisés tomou atitude. Já não estava novo, já tinha 80 anos. E ele recebeu uma orientação de Deus e saiu de onde ele estava e disse assim: eu vou conduzir aquele povo. Ele tinha convicção de que não fora o sol do deserto que deixaram os seus miolos quentes, mas que fora o próprio Senhor que estava falando com ele. E porque Deus estava falando com ele, ele tomou uma atitude. Ele saiu da dimensão do natural e entrou na dimensão do sobrenatural de Deus. Não foi diferente com alguns homens que estavam na praia jogando as suas redes, pescando os seus peixes, realizando os seus trabalhos, levando sustento para suas casas. E no entanto aqueles homens receberam a palavra do próprio Jesus: vem e segue-me. Não eram desocupados, pelo contrário, estavam ocupados, estavam fazendo algo. E diz as Escrituras que imediatamente aqueles homens deixaram as suas redes, os seus barcos lá na praia e foram a seguir a Jesus. Sabe, amados, nós às vezes ficamos presos a tantas coisas, a tantas situações. Às vezes nós estamos agarrados a tantas tradições, a tantos costumes, há tantas situações que às vezes nós até duvidamos do que é que Deus está falando. E perguntamos: será que Deus fala assim? Será que o que eu estou ouvindo realmente é de Deus? Uma coisa eu tenho para te dizer: o Senhor está fazendo uma grande reforma na sua vida. Uma grande reforma na igreja. Porque essa reforma é, na verdade, uma promessa da parte do Senhor. O caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Atos 3, 19, nos diz: arrependei-vos. Mas no verso de número 21 diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará, que chegue o tempo que Jesus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas.
Por que é que Deus precisa restaurar a nós? Por que é que Deus precisa e por que é que Deus está trazendo a restauração à igreja? Porque tudo com o passar do tempo acaba enferrujando. Existem pessoas que estão enferrujadas na fé. Existem pessoas que estão emperradas nos seus conceitos bíblicos. Existem pessoas que estão emperradas na sua forma de ver o mundo. E aqui a palavra fala que Deus está restaurando. E por que é que Deus quer te restaurar? Por que é que Deus quer restaurar a sua noiva, a sua igreja? Por que Deus quer restaurar a cada um de nós? Porque Deus quer que haja uma coisa chamada maturidade espiritual. A maturidade, filha, para cumprir um propósito. Nada existe por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore que não seja com um propósito do Senhor. E o propósito de Deus é que a palavra dele se cumpra. E aquilo para o qual você nasceu venha a ser concretizado. E às vezes nós estamos meio que emperrados. Algumas pessoas não vão nem para frente nem para trás, está no meio do caminho. Aí acontecem algumas coisas diferentes, e você começa a perguntar: por que eu estou sendo balançado? Por que às vezes Deus está falando umas coisas novas? Isso é porque Deus está restaurando. E se você me perguntar onde é que começa essa restauração, será que começa no sapato? Será que começa na roupa? Não. A restauração que Deus quer fazer nas nossas vidas, querido, ela está descrita no caderno de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz que nós não podemos conformar com esse século, nós não podemos conformar com aquilo que nós estamos vivendo, mas nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. Por quê? Para que renovar a forma de pensar? Está tão bom do jeito que eu estou pensando. Eu gosto tanto de pensar desse jeito. Mas se eu não mudar a minha forma de pensar, eu não vou experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é também agradável. E Deus quer que você experimente. Eu gosto muito da palavra experimentar. Eu me lembro, quando criança, morando na roça, minha mãe fazendo doce no tacho, e ela passava a colherzona de madeira dentro do tacho, e de vez em quando ela passava na mão e experimentava. Ela estava experimentando. O que Jesus fala aqui, queridos, é que nós precisamos experimentar, nós precisamos degustar a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. E se você me perguntar o que é que Deus tem para a minha vida, eu digo a você que o que Ele tem para a sua vida é infinitamente melhor e maior do que você pensa. Mas é exatamente por isso que, se nós não nos tornarmos, ou se não fizermos os nossos odres se tornarem novos, como é que Ele vai derramar vinho novo sobre a nossa vida? Vinho novo precisa odres novos. Odres novos é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de raciocinar, é uma nova forma de receber a palavra, é uma nova forma de encarar as coisas do Senhor. Por isso Jesus fala: se você não se tornar, se você não for um odre novo, como é que você vai receber o vinho novo? Uma vez que Ele tem de antemão preparado para cada um de nós o mais precioso, o vinho novo da alegria, o vinho novo da paz, o vinho novo do entendimento, o vinho novo que está na eternidade, e Ele quer que seja derramado sobre a sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E quando é que começam algumas mudanças na nossa vida? Antigamente,
Hoje eu estou meio saudosista, né? Antigamente a gente usava as botinas, e as botinas por baixo era de couro, de sola, e tinha uns pregos abençoados. E dependendo se você pisasse numa pedrinha, um prego daquele subia e começava a machucar o seu pé. Aí você dava uma pressa, não dá, deixa eu chegar em casa rápido, porque não dá mais para ficar com essa botina no pé. Começava a doer, começava a machucar. Às vezes nós estamos vivendo algumas situações e nós começamos a ser machucados, nós começamos a ser incomodados, e a gente diz assim: meu Deus, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Deus, eu preciso crescer. Deus, eu preciso melhorar. Mas como é que eu melhoro? Eu preciso estudar. Como é que eu estudo? Eu estudo quando eu abro meu entendimento, quando eu tenho um coração ensinável, quando eu digo ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti. E Deus faz isso conosco. Exatamente. Deus às vezes nos incomoda. Deus às vezes nos tira de uma dimensão e quer que a gente esteja chegando a uma outra dimensão. Para quê? Para que eu e você sejamos como uma ponte para uma nova geração que está chegando. Deus quer que nós sejamos como uma ponte para uma geração de vencedores que está surgindo, que o Senhor está levantando. Mas o Senhor quer que essa geração, ela tenha um alicerce. Deus quer que essa geração esteja alicerçada na palavra dEle. Deus quer fazer algo, querido, mas Deus quer que eu e você estejamos tomando dentro desse nosso tempo, estejamos tomando uma posição. Por isso uma coisa se faz necessária, e essa coisa é tão preciosa. O que é que eu faço para que eu seja uma ponte? Para que eu possa atingir ou permitir que outra geração venha e essa geração não seja uma geração perdida. Dentro desse nosso tempo, o que é que eu faço? Uma das coisas mais preciosas talvez seja a palavra compromisso. Você precisa ser compromissado. Compromissado em servir ao Senhor, compromissado em obedecer a palavra de Deus, compromissado em estar com os ouvidos abertos, porque o compromisso é uma corrente poderosa que sustenta, que segura, que firma. Uma pessoa compromissada, ela é persistente. Uma pessoa compromissada, ela permanece firme. Uma pessoa compromissada, ela chega mais longe. Compromisso torna ou traz perseverança. Quando você é compromissada com aquilo que Deus colocou à sua frente, quando temos um compromisso, nós nos tornamos persistentes, e de persistente nós nos tornamos pessoas exitosas, porque nos comprometemos e permanecemos firmados. Imagine você se Noé tivesse recuado, colocado apenas 2 tábuas naquela arca e batido em retirada. Certamente teria vindo a chuva e a arca teria afundado. Noé foi persistente, apesar das críticas, apesar das pessoas que o chamaram de louco, ele foi persistente. Moisés foi persistente, porque certamente as pessoas disseram: Moisés, que negócio é esse? Que história é essa, Moisés? Como é que você vai tirar o povo da mão de Faraó? Ah, queridos, havia um segredo muito grande na vida de Moisés. Um dia Moisés entrara na presença do Senhor, e através de uma coisa tão simples, através de um arbusto, de uma sarçazinha que começou a queimar,
Moisés começou a perguntar a Deus: o que é que o Senhor está fazendo? Senhor, o Senhor está nesse negócio? E Moisés acabou ouvindo a voz de Deus. Quando nós ouvimos a glória de Deus, filha, e quando nós permitimos que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Existe uma passagem tão interessante, e essa passagem nos fala que uma certa feita, Jesus subiu ao monte com os seus discípulos e Jesus estava orando, os seus discípulos estavam um pouco no outro plano mais abaixo e estavam olhando para Jesus, e Jesus estava orando, e de repente as vestes do Senhor Jesus se tornaram resplandecentes, mas de repente não estava Jesus sozinho, porque do seu lado estava Moisés, do outro lado estava Elias, e aqueles homens, e Pedro, e João, e Tiago, perguntaram: Jesus, convém que a gente venha aqui e faça uma tenda para Elias, para Moisés e outra para o Senhor? Uma coisa tão interessante, porque Jesus eles conheciam, mas não tinha fotografia, não tinha filme. Como é que ele sabia que era Elias e que era Moisés? Eles não conheceram nem Elias nem Moisés, como é que eles detectaram? Sabe, amados, quando nós entramos na presença de Deus, quando você entra na presença de Deus, você sabe exatamente quem você é e quem o outro também é. Então eu quero dizer algo a você, querido. É tempo de você abrir o seu coração. É tempo de você permitir. É tempo que você permitir que o poder do Espírito Santo venha a transformar a sua existência. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo, e eu quero que você entenda que Deus não te abandonou, Deus não largou a sua família, ela é jogada ao acaso, Deus não abandonou essa nação chamada Brasil, Deus não abandonou essa cidade chamada Uberaba, Deus não abandonou a sua vida, Deus está no controle, mas é tempo de você aprender a confiar, é tempo de você aprender a aceitar a palavra e dizer assim: Deus está no controle e Deus está transformando, e eu permito que Ele transforme a partir de mim. Essa é uma decisão preciosa. Muitas pessoas vão à casa do Senhor, mas o coração está fechado, o coração não se abre, o coração não é ensinável, o coração está endurecido. Se o coração estiver endurecido, peça ao Senhor: Deus, transforme esse coração de pedra em um coração de carne, para que eu possa conhecer a boa, a perfeita e a sua vontade, que é agradável e boa para a minha vida. Certamente você verá coisas que jamais viu, coisas que ainda não subiu ao seu coração, coisas ainda que os seus olhos não contemplaram e o seu ouvido ainda não ouviu. É o que Deus tem reservado, é o que Deus tem guardado para você. Eu quero te afirmar: esse é o tempo de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, não queremos viver de forma medíocre e pequena. Não queremos viver apenas pegando as sobras, sabendo que existe um banquete colocado à nossa frente. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ordene os nossos pensamentos, para que possamos, ó Deus, ao recebermos a tua palavra, sermos edificados, transformados e ministrados. Isso é o que nós precisamos, e te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos quase chegando ao final desse nosso programa, mas eu quero te dizer algo. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós temos pregado o Evangelho para que haja avanço,
para que a igreja do Senhor Jesus avance e se estabeleça como governo sobre a face da terra. Hoje, através da palavra de Deus, do ensino que o Ministério Deus Forte tem se esmerado em trazer a você, em trazer a tantas e tantas vidas, nós temos buscado e temos visto também o nascimento de uma igreja apostólica e profética que está comprometida com o ensino da palavra do Senhor, para que se estabeleça uma grande colheita daqueles que estão perdidos, mas sobretudo daqueles que têm os seus corações quebrantados em acolherem, em aceitarem a palavra de Deus. Por isso eu quero dizer a você e quero até te convidar para que esteja conosco em uma das nossas celebrações. E o Ministério Deus Forte é um ministério jovem, mas no entanto, um ministério vibrante, alegre, comprometido em levar de forma séria a palavra de Deus à sua vida e a todos os lugares onde Deus tem nos permitido que estejamos chegando. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, venha estar conosco, venha participar desses momentos tão especiais que nós temos vivido no Ministério Deus Forte. Vai ser uma alegria muito grande poder te receber, vai ser uma alegria muito grande receber também a sua família, porque nós somos uma igreja de família. Então, esteja conosco em uma das nossas celebrações, venha participar com o coração aberto.